Seção 2, Relacionamento interpessoal. Capítulo 9, Encarnação, o mais alto nível de amar. Nenhum sacrifício é feito por alguém com quem você não procurou de alguma forma se identificar. O autor. E se por um dia você estivesse literalmente no corpo de sua esposa? Se ao abrir os olhos você acordasse no corpo da sua companheira? Isso mesmo, um homem barbado no corpo de uma mulher. A rotina dela se tornando a sua. Será que você teria pique para preparar o café da manhã, arrumar as crianças para a escola e ainda produzir para ir ao trabalho como ela faz todos os dias? Imagine ter que lidar com várias questões do universo feminino, algumas fisiológicas inclusive, que jamais passaram por sua cabeça antes. Alguma coisa mudaria no seu jeito de olhar para ela depois dessa experiência? Essa história tão explorada nos cinemas se tornou uma realidade há muitos anos, não com um homem no corpo de uma mulher, mas na história de um Deus entrando na dimensão humana. O nome teológico para isso é encarnação, isso é, estar dentro da carne. Essa foi um dos maiores milagres na humanidade de Cristo. Deus em carne e osso. O Criador nasceu. O Eterno se tornou uma criança. O Onisciente aprendeu uma profissão. O Deus incansável na fragilidade do corpo humano foi cansado. Quem não sente sono dormiu na proa de um barco. O remédio para as dores da alma ficou angustiado até a morte. Temos um Deus que não apenas sabe pela sua onisciência o que você e eu passamos, mas experimentou isso na pele. Por isso, temos confiança ao orarmos a Ele. Afinal, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ou seja, ele passou por tudo que passamos e por isso é capaz de se compadecer de nós e interceder por nós. Tudo que Jesus fez pelo homem precisou que ele estivesse na pele do homem. A cura, libertação, salvação e o maior sacrifício de todos, realizado na cruz, foi feito quando ele estava na pele humana. A encarnação foi a base para a salvação na cruz. Sem a encarnação não existiria Calvário. O grau do amor de Deus capaz de entregar pela raça humana está inteiramente baseado no conceito de identificação. Na encarnação, ele passou por tudo que um homem passa. Nenhum sacrifício é feito por alguém com quem você não procurou de alguma forma se identificar. Ninguém é capaz de dar a vida por alguém se não estiver na pele desse alguém. No jeito de amor divino, só é possível se doar quando você entra na dimensão do outro. Não estou falando, logicamente, de mudança de corpo, mas de procurar de alguma forma entrar no universo de outra pessoa. Acredito piamente que é necessário amar a si mesmo para amar o outro com qualidade, como anteriormente vimos. Creio que fazer aos outros o que queremos que façamos a nós demonstra amor. No entanto, o Senhor Jesus nos ensina um novo e mais elevado jeito de amar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Esse jeito de Cristo amar é por meio da identificação com o outro. Quando entramos na dimensão do outro, percebemos que muitas vezes o que ele necessita não é o que nós necessitamos. Entendemos que dar tudo não é a melhor forma de amar, pois ele pode precisar ser desafiado para crer. Enfim, quando amamos debaixo da ideia de encarnação, percebemos que doando nossa vida em sacrifício, podemos ajudar mais do que apenas falando. Quando saímos da esfera da nossa mentalidade e tentamos pensar no ponto de vista do outro, estamos encarnando. Quando assim o fazemos, fica mais fácil amar e ajudar alguém. Você já teve a experiência de ajudar uma pessoa muito idosa? Ou ajudarmos pessoas assim, especialmente quando elas são próximas de nós, nossos avós, por exemplo? É comum que nos sensibilizemos com elas. Percebemos que a mente não está mais tão ágil como a de um jovem, que o corpo não tem a mesma força de um adolescente. Depois de perceber tudo isso, será que é necessário fazer um grande esforço para ter paciência com ela? Repare que o processo de se colocar no lugar dela, ou pelo menos pensar a partir da sua debilidade, nos faz quase que naturalmente demonstrar compaixão e também ajudar.
Muitos pedem paciência a Deus para lidar com determinado tipo de pessoa, contudo, não percebem que essa paciência seria dada a elas no momento em que se identificasse com o outro. A paciência e o amor são consequências naturais da vida de quem se colocou no lugar de outra pessoa. A maioria das brigas é resultado de falta de olhar o problema sobre o ponto de vista do outro. Muitos estão tão fechados dentro de si mesmos que não têm tempo de encarnar em outra pessoa e não se dão conta que por essa razão estão perdendo a qualidade dos seus relacionamentos. Enquanto você não procura se identificar com alguém, a dor que ele sente não lhe causará nada. Jesus sentiu o que sentimos, por isso ele intercede ao Pai por nós. A Bíblia diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de quem somos por. A palavra nos ensina que Deus se compadece dos seus filhos, porque conhece a nossa estrutura. Ele sabe das nossas fraquezas. A compaixão está ligada ao conhecimento da situação daquele que a recebe. O conhecimento do outro nos leva a encarnar e nos conduz a compreender. De acordo com o dicionário, compreender significa conter a si, abranger, alcançar com a inteligência, perceber, ouvir, estar incluído ou contido. Quando somos compreensivos, contemos em nós o outro, abrangemos, alcançamos com inteligência, estamos incluídos e percebemos melhor o outro. Minha mãe parece um exemplo vivo do que é compreensão. No entanto, me lembro de uma ocasião, quando era pequeno, no qual essa qualidade dela me irritou. Um dos filhos de uma amiga dela veio brincar comigo. Enquanto as duas conversavam, esse menino pegou, ou melhor dizendo, roubou o brinquedo do que gostava muito. Quando eu me dei conta do que tinha acontecido, fui furioso contar para minha mãe o acontecido e fiquei ainda mais furioso com a resposta dela. Como reaver o brinquedo seria difícil, acho que a minha mãe queria me ensinar algo com aquilo. Ela disse: Tadinho dele, filho. Talvez ele tenha pegado esse brinquedo porque ele é pobrezinho e não tem brinquedo para brincar. Ao escutar isso, eu fiquei furioso, pois pensei que a minha mãe não estava do meu lado, mas do lado do garoto. O que minha mãe fez foi pensar na pobreza do garoto e não na atitude. Com isso, ela não estava absolvendo o garoto, antes estava procurando entender o porquê ele fez. Na minha imaturidade, eu só vi o que ele havia feito. Maduros pensam na razão, imaturos pensam apenas na ação. Até mesmo quando precisamos corrigir o erro de alguém, precisamos antes compreender o outro. Quem não contém a situação e os motivos do outro, muitas vezes se perde na ação com o mesmo. Você conhece a estrutura de quem você está conversando? Conhece os porquês, como ele está? Em vez de conhecer e compreender, muitos tentam presumir que as estruturas dos outros são parecidas com as suas. Pensam que as necessidades, os desejos e os problemas são idênticos e, consequentemente, erram feio no trato com as mesmas. Tendemos até mesmo a sermos mais rigorosos com os outros do que conosco, porque sabemos exatamente em que situação estávamos para fazer algo ou não. Somos mais a menos conosco porque conhecemos exatamente os motivos e fatores que nos levam a agir como agimos. Certa vez alguém disse: se estamos atrasados é porque perdemos a hora. Se for o outro é porque ele é irresponsável. Se erramos é porque as dificuldades eram grandes. Se for o outro é porque ele é mau caráter. Se brigamos é porque estávamos com a razão. Se for o outro é porque ele é passivo, ele é pavio curto. Se não falamos nada é porque somos calmos e mansos. Se for o outro é porque ele é mole e não luta pelo que acredita. Repare que o julgamento foi mais suave, não por nós mesmos, porque conhecemos nossas circunstâncias. O conhecimento do outro pode ser a chave para sermos mais compreensivos e menos juízes. Prova disso é que é muito mais fácil ser compreensivo com alguém que passa pela mesma situação que já passamos. Se passamos pelo desemprego, fica mais fácil entender o desempregado. Se enfrentamos a traição, entendemos o traído. Se fomos abandonados, sabemos consolar o abandonado. No entanto, mesmo que não tenhamos passado por determinada situação, podemos em alguns momentos encarnar pensamento nas dificuldades que temos em outra área.
Minha esposa, por exemplo, tem uma facilidade incrível em lidar com aparelhos eletrônicos. Eu confesso que tenho grande dificuldade com os mesmos. Ela precisa de uma paciência enorme para me explicar a usar. Por outro lado, tenho uma facilidade enorme para lembrar datas e compromissos e ela não tem. Por isso, preciso de paciência para entender a dificuldade dela. Antes de perder a paciência com alguém, lembre-se que essa pessoa também precisa ter paciência com você em outra área. Lembre-se que de como é a boa sensação de ver pessoas sendo pacientes quando você tem dificuldades e assim ficará mais fácil compreender e ajudar a debilidade do outro. Para encarnar e compreender melhor o outro, precisamos também procurar conhecê-lo em pelo menos algumas dessas quatro esferas: suas raízes de rejeição, condições emocionais e físicas, seus valores e as responsabilidades de suas funções. Raízes de rejeição. A primeira parte desse livro, que estabelece a realidade intrapessoal, nos ajudará muito a entender essa esfera. Quem se relaciona precisa entender que as pessoas não são uma folha em branco quando chegam até nós. Todos possuem um histórico. Esse passado estabeleceu raízes e essas raízes geraram frutos. Julgar e condenar pessoas apenas pelos frutos vai impedir você de ajudar as mesmas de lidar com as suas raízes. Como disse a Madre Teresa de Calcutá, se você julgar as pessoas, não terá tempo para amá-las. Se você julgar alguém que tenha complexo de inferioridade, dizendo que ele é passivo, terá dificuldade de ajudá-la a lidar com desvalorização de si, que o leva à passividade. Se julgar alguém com complexo de superioridade como arrogância, não terá a paciência de ajudá-la a enxergar que o que ele mostra como força é a fraqueza que o tem derrotado nos relacionamentos. Se perceber o perfeccionismo apenas como um chato, terá dificuldade de mostrar a ele o amor do que Deus, o amor de Deus que o recebe como ele é. Por esse motivo, a Bíblia nos ensina a não falarmos mal uns dos outros, pois a maledicência coloca um rótulo grande demais sobre uma pessoa, dificultando de ver a pessoa como ela é. Por isso, antes de abrir a boca para falar de que alguém, procure conversar e conhecer. Pergunte sobre a família, a criação, como foi o relacionamento com os pais e experiências de vida. Algumas pessoas talvez não se abrirão rapidamente. Dê tempo e procure estreitar relações para que haja relacionamentos e assim confiança para que elas se abram. Ao ouvir, procure se colocar no lugar dela como se você passando pelo que ela passou. Se você já estiver tendo dificuldade em algum relacionamento e fizer isso, se assustará com a misericórdia que lhe ajudará a se relacionar melhor com outra pessoa. A essa grande maioria dos bandidos, quer sejam eles ricos ou pobres, tiveram famílias disfuncionais. Isso, logicamente, não justifica seus atos ruins, nem deve impedir que eles recebam punições. Porém, ao percebermos essa realidade, nos abrimos para compreendê-las e tentar amá-las. Essa compreensão nos ajudará a lançar sementes de amor e acreditar que outras raízes e frutos serão formados. Em vez de simplesmente recriminar os frutos, faremos algo realmente proveitoso para mudar as raízes. Eu confesso que já tratei mal algumas pessoas simplesmente por saber a ação errada delas. Confesso também meu profundo arrependimento ao ter a oportunidade de sentar e ouvir essa história e perceber que apenas julguei sem conhecer as raízes daquele fruto. Mudei a minha postura com as mesmas, até mesmo na forma de corrigi-las, pois percebi que não há como existir um novo fruto sem que nasça outra raiz. Até quando seremos tão imaturos a ponto de apenas lidar com as ações das pessoas, condições emocionais e físicas? É incrível a tendência que o ser humano tem de filtrar sua percepção das pessoas e da vida pelo estado físico ou emocional em que se encontra. Quando está desanimado, a aula é chata. No dia em que está cansado, sua tarefa se torna ainda mais cansativa. Caso esteja estressado, tudo o que faz à sua volta irrita. Chega a ser engraçado perceber que nos dias em que fisicamente e emocionalmente a pessoa está bem, nada disso abordado é realmente ruim para ela. Todos nós já recebemos notícias ruins e passamos situações desafiantes.
Quando isso acontece, logo percebemos nossas emoções florescerem. É fundamental controlá-las. Devemos lidar com elas desabafando ou simplesmente tendo uma boa noite de sono e uma alimentação que se refaçam as energias. Entregar a situação a Deus e procurar descansar. É bom nos conhecer e frear a nós mesmos em emoções que sabemos que vão atrapalhar a conversa com o outro, pois nosso estado pode enxergar algo que na verdade é simples. Depois de lidar com o nosso próprio estado, é importante conversar com a pessoa e saber o estado físico e emocional em que se encontram, antes de conversar algum assunto complicado com elas. Como foi seu dia? Dormiu bem? Alguma notícia chata? São coisas simples que vão nos ajudar a encarnar na pessoa e na situação em que ela está e evitar circunstâncias desagradáveis. Quando dou aula, muitas vezes tive uma semana com viagens, ministrando conferências e noites sem dormir bem, cansado física e emocionalmente, ainda assim tenho um compromisso de lecionar. Como é normal em sala de aula, às vezes, percebermos um ou outro aluno conversando ou com uma postura de desinteresse. Nessa hora, a vontade que vem é de ser muito duro com tal aluno na frente de todos. Isso porque o meu físico e emoções estão à flor da pele. O pensamento que vem é: poxa, eu aqui cansado e esse aluno não dá a mínima atenção ao conteúdo. Para evitar essa reação baseada em como estou e nesse pensamento de injustiça, faço um exercício mental que tem me ajudado muito. Pensa, será que esse aluno está bem? Será que sua postura de desatenção tem a ver também com uma noite mal dormida e uma série de compromissos que o tem atrapalhado? Ao fazer isso, penso numa forma de atrair a atenção com uma brincadeira ou com um tom de voz diferente para ajudá-lo na concentração. Se você pensa que seu esforço não foi recompensado, ficará desanimado e poderá agir mal com as pessoas. Mas se você pensa em como estão as pessoas, busque uma forma de ajudá-las. Às vezes você não terá tempo para conversar e saber da pessoa como foi o dia dela. Contudo, preste atenção em seu rosto, no tom de voz, no comportamento e você poderá ver que ela não está bem. Pense em como está a pessoa, em como você entrará um pouco na pele dela. Assim você perceberá que a paciência e o amor fluindo na sua vida para com ela, para ajudá-la no estado emocional e físico que ela está, conhecendo os valores dos outros. Onde estiver o vosso tesouro, aí também está o seu coração. Mateus 6:21. Essa frase dita por Jesus nos ensina muito bem que o endereço do nosso coração é o mesmo daquilo que nós mais valorizamos. Investimos nossa atenção, tempo, dinheiro e energia naquilo que possui nosso coração. Entendido isso, me deixa dizer de outra forma que o que Jesus disse, onde estiver o que você mais valoriza estará a sua atenção, tempo, dinheiro e energia. Faça esse teste consigo mesmo. Pense em que a sua atenção, tempo, dinheiro e energia estão mais concentrados. Se você gosta de comprar muitos livros e costuma passar muito tempo lendo, por exemplo, é porque a leitura é algo que você valoriza. Caso você seja um daqueles que assiste todos os jogos da Série B do estadual e todo santo dia assiste o jornal esportivo, provavelmente dá muito valor ao futebol. Talvez você note que boa parte do seu tempo é investido em conversar com pessoas ao seu redor. Isso significa que você valoriza os relacionamentos que tem. Vale a pena fazer essa reflexão. Você perceberá que dá muito mais valor a certas realidades do que já havia se dado conta. Também poderá notar que algumas vezes que pensava que eram muito importantes para você, talvez não sejam na prática. Agora lhe convido a fazer outro exercício. Pense em alguma pessoa que convive com você. Agora tente perceber no que ela mais investe tempo, dinheiro, energia. Provavelmente irá notar que ela não possui o mesmo sistema de valores que você. Ainda que ela compartilhe alguns valores contigo, dificilmente compartilhará todos. Além disso, existe a possibilidade de que ela valorize determinadas áreas em grau diferente de você. Talvez ela seja do tipo que gosta de ler, mas que prefira muito mais comprar um par de sapatos novo do que um livro. Pode ser que assista a alguns jogos com você, porém não se interessa em saber a notícia dos times europeus. Se você achar
pela pessoa valorizar e desvalorizar coisas diferentes das suas, ela está errado. Então você tem um grande problema de se relacionar. Precisamos aprender a lidar com as diferenças e não demonizá-las. Se você respeitar a perspectiva do outro e se abrir para aprender algo com ele, vai crescer e ajudar o outro. Minha esposa, por exemplo, valoriza a arrumação da casa. Sua atenção à desarrumação é natural, por isso é importante para ela. Sua energia para arrumar é facilmente desprendida. Confesso que para mim isso não é algo que valorizo, por isso não invisto tempo e energia como ela para tal tarefa. Para ser sincera, a não sei que a casa esteja um caos, sem forma e vazia, nem percebo a desarrumação que minha esposa percebe. Só que por saber que ela valoriza isso, comecei a me esforçar para ajudá-la na arrumação. Por outro lado, por perceber que a arrumação da minha casa não é o tesouro onde está o meu coração, minha esposa valoriza o meu esforço e nos encontramos em paz no meio do caminho. Caso você repare que a pessoa com quem convive não valoriza o que você valoriza, pegue leve no jeito de cobrá-la. Não adianta esperar que a pessoa invista o mesmo tempo e energia em uma atividade que ela não valoriza como você. Por outro lado, se você percebe que alguém cobra que você valorize alguma área ou pelo menos participe mais de certa atividade, faça um esforço. Aprenda sobre a importância daquilo que aquela pessoa, isso pode gerar um nível de tesouro em você e assim seu coração se inclinará mais àquilo. Se ele gosta de futebol, assista com ele. Ela gosta de sua companhia no filme, veja com ela. Certa vez, Davi se esforçou numa viagem de dias para trazer a Arca da Aliança de volta a Israel. Errou, perdeu um homem na tentativa, mas depois conseguiu trazer aquilo que era o símbolo da presença de Deus. Quando chegou a Israel, ele dançava de tanta alegria porque tinha conseguido. Sua mulher, entretanto, em vez de se conectar com o tesouro do seu marido, ficou distante na janela, apenas observando e criticando a postura de Davi. Os dois tiveram uma briga séria porque Mical, sua esposa, em vez de se conectar com aquilo que gerava alegria no marido, criticou o que ele fazia. Muita gente reclama do que o outro faz e gosta, porém não procura, na medida do possível, se conectar com o outro. Caso não consiga valorizar certa área no mesmo nível do outro, pelo menos assuma uma boa postura de respeito quanto a isso. Minha esposa é muito mais comunicativa e social do que eu. Gosto de estar com pessoas, mas sou mais caseiro. Em vez de brigarmos sobre isso, resolvi participar mais de eventos sociais como ela gosta. Não tenho palavras para dizer como cresci em relacionamentos interpessoais, por me permitir valorizar e envolver com aquilo que ela valoriza. Por outro lado, também percebi uma compreensão quase que natural da parte dela quando realmente quer estar sozinho. Muitas vezes o que valorizamos pode ser estar intimamente ligado em coisas que sabemos fazer. Nunca gostei e valorizei basquete, pois não fui bem nesse esporte. Por outro lado, sempre valorizei jogar um futebol, pois tenho certa habilidade com a bola nos pés. Repare coisas que você gosta de fazer e perceberá que tem certa habilidade nisso. Repare também que muitas vezes a pessoa ao seu lado não possui a mesma habilidade, por isso não gosta. Lembro-me que enquanto namorava, a minha esposa tinha algo nela que me irritava muito. Por ser romântica, adorava olhar nos olhos dela e dizer o quanto era linda e especial para mim. Nesses momentos de romance, Raquel muitas vezes desconversava e falava de outros assuntos completamente diferentes. Eu ficava chateado, pois não era essa a reação que esperava. Um dia peguei muito de surpresa e do nada disse a ela que estava linda. Sem um assunto na mente para desconversar, ela se entregou e, com o rosto envergonhado e acanhado, ela disse: Imagina, que é isso? Naquela hora, viu que não tinha visto, ela tinha dificuldade em ser elogiada, por isso usava outro assunto para desconversar. E estava querendo que ela valorizasse algo que na verdade ela não sabia fazer. Daquele momento em diante, a irritação deu lugar à compreensão e passei a rir com ela dessa situação. Nossos relacionamentos mudam quando entendemos os valores do outro, quando percebemos que valores diferentes atraem o coração para lugares diferentes. No momento em que compreendemos nossas diferenças, crescemos. Quando respeitamos nossas diferenças com o outro, abrimos espaço para compreender com ela.
E nesse ambiente de encarnação, relacionamentos amadurecem. Responsabilidades na função. Muitas das pessoas com as quais nos relacionamos possuem posições de responsabilidade que nós não temos. Pais, mães, professores, pastores e líderes. Gente cujas atitudes para conosco estão pautadas na posição que ocupa. Por desconhecer e não pensar em todos os fatores que envolvem a função, na qual essa pessoa está, muitas vezes julgamos e queremos posturas das mesmas que não condizem com a realidade. Quando se trata do líder, por exemplo, as pessoas o cobram em duas esferas, amor e visão. Quando me refiro a amor, falo daquele trato pessoal caloroso que se importa com a necessidade de cada liderado. Por outro lado, existe cobrança ao líder a respeito da visão, ou seja, aquela área que fala de projetos, determinação, capacidade de planejar, organizar e ousadia para uma nova meta. Mas no que diz respeito a lideranças, pelo menos em uma dessas esferas, eles terão mais dificuldades. Um líder que se destaca nas duas esferas alcançou um patamar que poucos chegam. O líder que enxerga mais o todo visiona novos projetos e tem ousadia para ir além. Muitas vezes tem dificuldade em enxergar o particular, o pessoal e as necessidades íntimas de seus liderados. Entretanto, o líder amoroso, que abraça e se importa com cada um, geralmente perde a perspectiva, a organização e as metas de longo prazo. Se você é líder, veja qual área precisa melhorar e invista nela. Quem sabe se cercando de pessoas que saibam fazer o que você não sabe, caso você seja um liderado, seja mais misericordioso e tente na medida do possível, ajudar a suprir o que ele tem dificuldade. Em vez de ficar focado em criticar o que o seu líder tem de dificuldade, exalte o seu ponto forte. Qualquer pessoa concentrada apenas no defeito de alguém terá dificuldade de amar esse alguém. Quem foca apenas no defeito do líder terá dificuldade de se submeter e ajudar o mesmo. Seja parte da solução do problema e não mais um a criar problemas. Para encarnar, pense nas responsabilidades e no peso da tarefa que eles têm. Muitas vezes a pessoa debaixo da liderança não conhece todos os fatores que levaram o líder a agir como agiu e ainda assim o julga. Críticas e julgamentos são inúmeras vezes baseados em uma ignorância incrível. Quando Jesus foi levado à cruz pela multidão, ele orou na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por completa ignorância de quem estava ali e do que faziam, Jesus foi levado para a cruz. Muitos líderes têm sido crucificados porque seus liderados não tinham conhecimento da situação. Julgaram que o seu líder foi leviano, que só se preocupava com dinheiro e por isso o conduziram a um tribunal e não reconhecimento do seu valor. Quanta incompreensão! Uma vez conversei com um pastor que lidou com o erro de um de seus liderados. Alguns queriam que o pastor fosse mais rigoroso e expulsasse tal pessoa do convívio da igreja, mas na conversa com tal pessoa, o pastor viu que sinceramente ela estava arrependida e queria mudar. A turma que pedia a exclusão daquela pessoa não tinha conversado e visto a postura de arrependimento. Por essa ignorância, criticaram severamente esse pastor. Se coloque no lugar do líder, pense nas consequências com as quais ele vai ter que lidar. É tão fácil pedir que alguém seja ousado quando nós não temos que lidar com o resultado dessa ousadia. Se talvez tivéssemos que lidar, nunca agiríamos. Outras vezes, temos pressa quando o líder tem calma, pois ele já entendeu a mentalidade das pessoas, se não muda o dia, que não se muda do dia para a noite. Se coloque no lugar do líder e assim se abrirá para receber também a sabedoria que está nele. Quando conhecemos as raízes de rejeição, o estado emocional e físico, os valores e as responsabilidades dos outros, podemos compreendê-los melhor. Assim, imitaremos a Jesus no processo de se identificar com o ser humano, encarne na pessoa que está próxima de você. Tente enxergar o mundo como ela, entre na sua pele. Quando fizer isso, perceberá que nenhum sacrifício será grande demais quando o propósito é abençoar alguém com quem nos identificamos.